E à terça, a Semana Parlamentar arranca aqui na TSF, hoje com Paulo Santos, do PCP, e Paulo Núncio, do CDS, sobre a mesa o do debate proposto pelo Governo sobre o Plano Nacional que vai aplicar o Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, no momento em que o tema de imigração permanece na agenda mediática. Mas vamos começar ainda pela Lei dos Solos, alterações que o Governo justifica com a necessidade de permitir a construção de mais casas, mas que ambientalistas, académicos e também partidos da oposição contestam. Os partidos receberam, nas últimas horas, uma carta com 6 fundamentos para revogar esta alteração que o Governo pretende fazer à Lei dos Solos, e que eu pergunto a Paula Santos e Paulo Núncio, bem-vindos a ambos. E começando pela Paula Santos, boa tarde. O PCP encontra nestes argumentos, nesta carta, mais razões para contestar, como já fez, pedido a apreciação parlamentar deste diploma, deste decreto, aliás. Muito boa tarde, cumprimento o Paulo Núncio, cumprimento o Judite, cumprimento todos também que nos estão a ouvir. De facto, tem vindo-se a juntar um conjunto de argumentos relativamente a esta alteração legislativa por parte do Governo, que, em boa verdade, o facto de ter sido publicada naquele período do Natal, do Ano Novo, até parece que o Governo pretendia que passasse aqui algo despercebido da nossa atenção. Assim não foi, e bem, mas a verdade é que estamos a falar de uma legislação, de uma alteração ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, que é de facto um convite à especulação, e têm sido vastas as preocupações relativamente a essa matéria. Aliás, contraria a Lei de Bases da Habitação, porque a Lei de Bases da Habitação remete o planeamento das necessidades de habitação para a Carta Municipal de Habitação, e se caso haja necessidade de solo para a construção de habitação para responder às necessidades das populações, é a esse nível de planeamento que deve estar essa referente e referenciado, aliás, identificado essa necessidade. Contraria também a Lei de Bases do Solo, aliás, que foi inclusivamente uma lei da altura do Governo do PSD e do CDS, relativamente às opções de gestão e de classificação por parte do solo, e tem este aspecto que é de facto bastante inusitado, de permitir uma alteração da classificação do solo de rústico para o urbano, desta forma tão simples, sem alteração dos respectivos instrumentos de gestão territorial. Há preocupações no que diz respeito à REN, há preocupações no que diz respeito à RAN. Estamos a falar de áreas protegidas, por um lado; por outro lado, estamos a falar da preservação e da reserva de solos para a produção agrícola, para a nossa alimentação, que todos precisamos, naturalmente, para vivermos. E, portanto, olhando para este decreto, para já a justificação não tem qualquer correspondência, quando nós sabemos que no nosso país há mais de 700 mil fogos que estão devolutos. Aliás, não se conhece, até por parte dos municípios, que esteja identificado a carência de solo para a necessidade de construção de habitação. Aquilo que há é, de facto, uma opção política por parte deste Governo, que, digamos, não é sem surpresa. Aliás, nos anúncios que foram feitos no início da governação em matéria de habitação, esteve sempre presente, por parte do Governo do PSD e do CDS, este escancarar de portas à especulação. E é isto que estas alterações promovem, que é de facto, e de promover, não é a especulação, e sabemos bem quem é que ganha com isto, no setor do imobiliário, os fundos, de facto, que têm ganho muito nos últimos anos com os preços especulativos no nosso país, que são absolutamente incomportáveis, tendo em conta os rendimentos, que também são baixos, mas tendo em conta os rendimentos, o Governo recusa-se a intervir para combater a especulação. Muito pelo contrário, o que faz é escancarar essas portas. Mas depois também contribui para um outro aspecto. Deixa-me só concluir. Sim. Que é pedir só a primeira reação do tudo Paulo que são Estes. Instrumentos de ordenamento do território são colocados em causa, ou seja, promove o desordenamento, o empurrar populações para as periferias, e, portanto, não é nada disto que nós precisamos no nosso país. O que era preciso, e por isso é que nós
só subscrevemos a apreciação parlamentar, conjuntamente com outras forças políticas, como já apresentámos na Assembleia da República um projeto de lei para revogar este decreto, porque estes não são caminhos que vão resolver os problemas da habitação, muito pelo contrário, são opções que tratam a habitação não como um direito, como uma mercadoria e para aumentar os lucros de quem especula com a habitação. Paulo Núncio viu aí a tomar notas, tem já refutação preparada para estes argumentos da Paula Santos? Claro que sim, evidentemente que sim, mas em primeiro lugar cumprimentar também a Judite, a deputada Paula Santos, é sempre um prazer participar nestes debates na TSF. Deixe-me começar por dizer que as críticas que têm sido feitas a este diploma, na minha perspectiva, na perspectiva do CDS, não fazem qualquer sentido. Nós vivemos uma crise de habitação gravíssima que foi herdada do governo socialista, digamos, da governação socialista com geringonça e sem geringonça, por isso o Partido Comunista, quando apoiou o governo socialista, também foi responsável pela crise da habitação que hoje vivemos e, tendo em conta a crise gravíssima que vivemos, têm que ser tomadas medidas adicionais para responder a este problema. Começar por focar nos factos. A área urbanizável em Portugal corresponde apenas a 6% do território. Eu repito outra vez para as pessoas que nos estão a ouvir fixarem este número, 6% do território. E é uma parcela muito escassa do nosso território, dos nossos terrenos, sobre os quais se pode construir. E este é um elemento determinante para a falta de ofertas de casa e, ao mesmo tempo, uma das razões principais para os preços elevados das casas. E, por isso, a entrada de novos solos urbanos, designadamente de territórios e terrenos rústicos que têm pouca aptidão agrícola e que estão juntos a aglomerados urbanos, visa precisamente reduzir essa pressão e aumentar, de alargar a oferta, conseguindo dessa forma reduzir preços. Por isso, ao contrário do que a deputada Paula Santos disse e do que os deputados dos partidos de esquerda têm vindo a repetir de uma forma quase crítica, aumentar a oferta significa reduzir a especulação, não aumentar a especulação. Aumentar a especulação é manter a mesma oferta escassa de territórios, porque então aí, de facto, os terrenos tendem a valorizar-se. Alargando os terrenos em que é possível construir, está-se a reduzir a especulação, está-se a aumentar a oferta e dessa forma está-se a reduzir preços. Depois, outra crítica que eu tenho ouvido que não me parece fazer qualquer sentido, que é, esta deliberação passa a ser feita da transformação de solos urbanos, solos rústicos em urbanos, esta transformação passa a ser feita por deliberação da Assembleia Municipal. Isto é a desconcentração de competências e de poderes. É uma medida fundamental de desconcentração. Mas não fica em causa o planeamento mais geral? Não, pelo contrário. Na nossa perspectiva, esta deliberação da Assembleia Municipal tem que ser precedida de uma consulta pública e o promotor tem que dar garantias de que os preços de venda e de arrendamento serão moderados, de acordo com o que está previsto, aliás, na lei. E por isso, esta acusação que se faz ao poder local, quando as decisões passam para o nível local, enfim, imediatamente se começa a ouvir pessoas a dizer que isto vai aumentar a corrupção. Eu estranho, francamente, por exemplo, um partido como o Partido Comunista, que tem presença no poder local, penso que tem 19 câmaras, a tirar esta acusação para cima dos autarcas. Não faz nenhum sentido. É evidente que a lei tem que ser aplicada. Infelizmente, os fenómenos de corrupção que nós temos em Portugal não são exclusivos do poder local, também existe na administração pública, nas empresas públicas, na administração central, na administração regional, por isso existe, infelizmente, um pouco espalhado por todo o tipo de administrações. Agora, não me parece fazer sentido esta acusação genérica contra o poder local, imputando-lhes práticas genéricas de corrupção, como se a corrupção não existisse noutros sítios. A lei tem que ser bem feita e depois, evidentemente, os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público têm que estar muito atentos ao cumprimento dessa lei. Depois, esta lei também, e é outra questão que tem que ser refutada, respeita integralmente as reservas, os terrenos de reserva agrícola nacional e os terrenos de reserva ecológica nacional. Não se pretende minimamente pôr em causa a sustentabilidade ambiental, pelo contrário, pretende-se defender
a sustentabilidade ambiental, e por isso mesmo é que a transformação de solos rústicos para urbanos são designadamente terrenos rústicos com pouca aptidão agrícola e que não põem em causa o equilíbrio da sustentabilidade. E por isso, a mim parece-me que os argumentos que têm sido utilizados são argumentos que fazem pouca lógica, designadamente a questão da especulação é exatamente ao contrário, abrindo a possibilidade a que haja mais terrenos para se construir, garantindo as regras ecológicas e ambientais, está-se a combater a especulação. Quem está preocupado em favorecer a especulação são aqueles partidos que não querem alargar os terrenos de construção, porque nessa altura sim estão a fazer um favor aos especuladores. Mas já não existe capacidade, aliás, essa carta que foi enviada aos grupos parlamentares dava conta de que a área urbana de que está definida nesta altura pelos PDM já permite duplicar o número de construções que existem agora, sem ser necessário abrir a porta novamente a essa reconversão de terrenos rústicos em urbanos. Repare, o que é importante aqui é que sejam as câmaras municipais que conhecem a realidade local a decidir. Não é possível este tipo de decisões ser tomada a nível central. Tem que ser as câmaras, e neste caso as assembleias municipais, que sabem como é que as cidades, as localidades, as vilas têm vindo a evoluir, as necessidades de expansão urbana dessas cidades, e têm que ser os órgãos locais a tomar a decisão. Dentro de um estrito cumprimento da legalidade, mas permitindo dessa forma um aumento da oferta e dessa forma um combate eficaz à especulação. É muito importante isto, aprende-se no primeiro ano de economia, enfim, uma economia de mercado, não uma economia planificada como o Partido Comunista continua a defender, mas uma economia de mercado, sempre que há um aumento da oferta, isso tem como efeito uma redução do preço. Nós sabemos que Portugal, a população tem vindo a aumentar e por isso há mais gente a querer comprar casa, e isso tem um efeito evidentemente no preço. Temos que trabalhar do lado da oferta para que a oferta possa equilibrar a procura e o preço possa baixar. Por outro lado, o Governo, para além de toda esta questão relacionada com a lei dos solos, também tem atuado ao nível dos impostos. E quero-lhe dizer, por exemplo, que a isenção de IMT para jovens até aos 35 anos e a isenção de imposto de selo, acompanhada da garantia pública nos empréstimos, tem permitido a que muitos jovens possam adquirir casa que não podiam anteriormente, e por isso também por aí, também ao nível dos impostos, o Governo tem procurado atuar para resolver, repito, uma crise gravíssima da habitação que nos foi deixado pelos governos socialistas, designadamente pelos governos que foram apoiados pelo Partido Comunista durante a geringonça. Por trazer o Partido Socialista à conversa, Paula Santos, há uma semana neste Conselho de Líderes, Alexandre Leitão dava conta de que o Partido Socialista vai, no fundo, alinhar com esta proposta, com duas alterações que propõe, nomeadamente a questão dos preços serem moderados, que na leitura do Partido Socialista não acontece porque acaba por ficar acima da mediana, e também a questão de haver uma contiguidade por parte da construção. Como é que o PCP vê esta posição do Partido Socialista? Fica aquém daquilo que o PCP defende, eu sei, mas estas duas ressalvas parecem-lhe importantes? Não estou para mitigar a lei. Esta é uma questão de fundo, não é? Não estou a ver que haja aqui possíveis alterações que resolvam este problema, ou que resolvam este problema de facto que resultam destas alterações do PSD e do CDS. Há aqui vários aspectos que eu gostaria de colocar. Indo primeiro à questão que me colocou. O Governo de maioria absoluta do Partido Socialista, também muitas das medidas que optou foi num sentido também do favorecimento da especulação. Lembremos do simplex urbanístico que facilitou de facto um conjunto de licenciamentos. Essa intervenção foi sobre o regime jurídico de edificação e urbanização. Agora o PSD e o CDS intervêm sobre um outro instrumento que no plano do planeamento é de facto de grande relevância, que se prende com os instrumentos
instrumento de gestão territorial. Portanto, nesta matéria, as opções vão no mesmo caminho e no mesmo sentido por parte destas forças políticas. Isso não vai resolver os problemas. Aquilo que é necessário é de facto travar e combater a especulação, porque é isso que tem impedido que muitos jovens, que muitas famílias possam aceder a uma habitação. Bem vemos os preços de rendas que são absolutamente insuportáveis, T1s a 600, 800, 900 ou mais euros. O custo o preço da habitação é de facto bastante elevado. E aquilo que se vê, contrariamente àquilo que disse o deputado Paulo Núncio, a verdade é que todas estas medidas não concorrem para que haja habitação a que os jovens e as populações possam aceder. Aquilo para que concorre é para preços, para a especulação, como se tem visto. Voltemos um bocadinho mais atrás, porque se nós olharmos, a matéria da habitação desde cedo deixou de ter uma intervenção direta por parte do governo e passou para esta lógica, vou utilizar a expressão que foi aqui referida, para esta lógica de mercado. O resultado está à vista. O que está a acontecer é a consequência destas opções, de empurrar as famílias para o endividamento, porque bem sabemos o que é que custa uma vida a pagar a prestação ao banco, e foi isso que levou, de facto, a que o tratar a habitação não como um direito, mas como uma mercadoria. O arrendamento, os preços são, e com a liberalização, inclusivamente, do anterior governo, do PSD e do CDS, até ficou conhecida como a Lei Cristas. E o que é que significou? E o que é que significou, de facto, no despejo de milhares de famílias e os preços exorbitantes das rendas? Ora, aquilo que é necessário, e era isso que eu queria referir, é de facto uma intervenção por parte do governo, por um lado, no controlo e redução das rendas. É necessário, no arrendamento, para que haja de facto a garantia de defesa dos interesses por parte dos interesses, dos direitos dos inquilinos, porque está muito desequilibrado, não é? E de facto aquilo que se assistiu foi efetivamente a uma precarização também no que diz respeito do direito à habitação. Por outro lado, é preciso também uma intervenção de disponibilização da oferta pública de habitação. E quando nós falamos da disponibilização da oferta pública de habitação a partir de imóveis que são propriedade do Estado, que muitos estão ao abandono, que podem e devem, naturalmente, com requalificação, como é óbvio, poderem ser disponibilizados para a habitação e para a habitação para diversas camadas da população. Porque nós, aquilo que defendemos é, de facto, uma sociedade e que as cidades possam ter a população de diversas camadas e que haja, de facto, essa presença nas cidades e que não sejam empurradas as famílias com menos rendimentos para mais longe, como está a acontecer neste momento. Ora, não foi essa a opção nem do anterior governo, nem do atual governo. E, portanto, há aqui vários pontos em comum e que este governo do PSD e do CDS tem vindo a aprofundar e a prosseguir aquilo que o governo de maioria absoluta do Partido Socialista decidiu. Já agora, permita-me ainda fazer duas últimas referências. Uma primeira que é o PCP relativamente àquele período entre 2015 e 2019 sempre fez a apreciação em função de cada proposta em concreto. E, portanto, nunca houve nenhuma carta em branco e nunca faltou também da parte do PCP propostas concretas para garantir o acesso à habitação. Sempre levamos, por exemplo, a revogação da Lei Cristas, para ficar de uma forma entendida, para ser mais facilmente entendível ao que é que nos estamos a referir. Não foi aprovado. E, portanto, para dizer que há um conjunto de aspectos em que houve mesmo foi a convergência do PS, do PSD e do CDS e que teve consequências negativas na vida das pessoas. A última nota que eu queria referir era relativamente ao sol. O sol é um bem finito e, portanto, as opções e os princípios que devem prevalecer das opções políticas relativamente à política de solos deve ter sempre como salvaguarda o futuro das próximas gerações
E, portanto, não é de estranhar que até esse elemento que referiu relativamente a esse argumento por parte de um conjunto de especialistas, porque há instrumentos, a Lei de Bases da Habitação prevê a Carta Municipal da Habitação, ainda não foi regulamentada, já entregámos uma proposta nesse sentido, considerando essa falta de regulamentação, mas a verdade é que é necessário que haja essa planificação. Nas estratégias locais de habitação que foram apresentadas pelos municípios, muitas delas, as soluções que surgem não identificam a necessidade de mais solo urbano. Portanto, esta é uma falsa questão, é um falso argumento e que tem como objetivo este que é, de facto, e isso é comprovado pela realidade, pelos factos, porque a verdade é que o Governo tem vindo a tomar opções, mas o acesso à habitação não está mais acessível. Muito pelo contrário, os preços continuam a aumentar. E mesmo estas, agora sim, mesmo para terminar, mesmo estas medidas que o Governo decidiu relativamente em sede fiscal, não é isso que vai resolver o problema, porque continua a alimentar e a contribuir para a especulação. E tem uma outra questão, que é a maioria dos jovens do nosso país, o seu salário é inferior a 1.000 euros. Quem é que tem acesso? Eu deixo esta questão porque, de facto, a maioria dos jovens do nosso país continua-se a confrontar com salários dessa natureza, e com a opção por parte do Governo também foi conter o aumento dos salários e não, de facto, avançar numa perspectiva de valorização efetiva dos salários. Temos de avançar. Sim, de valorização efetiva dos salários. Olha, nós colocávamos como referência 15%, no mínimo de 150 euros, o salário mínimo nacional para 1.000 euros, mas aquilo que nós pretendemos é, de facto, o aumento de todos os salários. A questão agora. Mas não vou falar sobre esta matéria, mas a verdade é que são medidas que o seu impacto é para uma minoria e para uma minoria que já tem condições económicas. Paulo Núncio vai responder seguramente à Paula Santos, mas deixe-me só pedir também um comentário a essas propostas de alteração que o PS já sinalizou que vai apresentar, nomeadamente em relação a garantir que os preços sejam realmente moderados e não fiquem acima da mediana, e sobre a proposta de que a construção seja, enfim, em contínuo, digamos assim. Muito bem. Bom, respondendo ao PCP, evidentemente que o PCP manifesta aqui algum desconforto pelo facto de ter apoiado os governos do PS durante a geringonça. É importante referir que o PCP aprovou todos os orçamentos que foram apresentados pelo PS nessa altura. E o orçamento é o documento central de governação. E nessa altura, eu não interrompi uma única vez. Mas eu percebo o desconforto, do PCP. Mas o PCP aprovou todos os orçamentos apresentados pelo PS, por isso o PCP foi um irmão siamês do PS durante os 4 anos da geringonça. Percebo que agora, tendo em conta os péssimos resultados da governação socialista, designadamente em matéria de habitação, o PCP queira sair fora, mas é importante mostrar que o PCP tem responsabilidade também na governação socialista e também na crise da habitação que vivemos. As propostas do PCP são conhecidas. É sempre controle de rendas, controle de preços, oferta pública de habitação. Por isso a solução do PCP é sempre a intervenção do Estado. O problema é que em todos os países e economias em que o Estado interveio como o PCP gostaria, as economias ficaram muito mais pobres e as pessoas ficaram com muito menos casas. Por isso as soluções que o PCP anda a defender desde, enfim, o comunismo em geral anda a defender desde a década de 20 do século passado, não funcionam. O mundo está cheio de problemas, vai de Cuba à Venezuela, para demonstrar que esta posição do Partido Comunista não funciona em lado nenhum do mundo. Relativamente às propostas do PS, eu acho que as propostas do PS são propostas que devem ser analisadas e ponderadas. Eu penso que o PS, nesta matéria, não está a ir na demagogia dos partidos de extrema-esquerda, está a olhar para o mercado e está a perceber que, de facto, é preciso
mais oferta, e essa oferta tem que passar por transformar terrenos rústicos em terrenos urbanos, dentro das condições que estão previstas na lei, e por isso as questões que o PS está a levantar eu acho que devem ser consideradas, negociadas, discutidas, debatidas, para de facto termos uma solução que possa beneficiar, acima de tudo, as pessoas que querem comprar casa e as pessoas que querem arrendar casa. A deputada Paula Santos dizia, enfim, uma verdade lá para Alice, que é o solo é um bem finito. Bem, é verdade, mas é importante recordar que apenas 6%, eu volto a referir este número, porque normalmente a demagogia não refere factos, apenas 6% do território neste momento é a área urbanizável em Portugal, e por isso o que é importante, é bom não esquecer que, por exemplo, na década de 90 se construía anualmente mais de 100 mil casas, e que hoje em dia, por ano, se constroem menos de 20 mil. Por isso nós temos, de facto, um problema de oferta, e esta proposta visa, a par de medidas fiscais que estão a produzir efeitos. Há cada vez mais jovens a recorrer à isenção de IMT e à garantia pública de financiamento. Ainda hoje tivemos uma audição com o presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Paulo Macedo, que confirmou que efetivamente há muitos pedidos a entrarem de jovens a pedir garantia pública de financiamento, com isenção de IMT, e por isso são estas medidas que o Governo está a tomar que visam responder a esta crise gravíssima da habitação herdada dos governos do Partido Socialista com o apoio do Partido Comunista. Vamos avançar. Mas, Paula, sim, para fechar mesmo. Mas há dois dados que eu queria colocar. Em primeiro lugar, o parque habitacional público do nosso país é cerca de 2%. Há outros países europeus, não vou mais longe, cujo parque habitacional público é bem superior. Por exemplo, a Holanda, que está entre 20% e 30%, e, portanto, as opções políticas desse país não constam que tenham qualquer proximidade, se calhar são 100%. Com o PCP. E, portanto, há aqui um problema de facto, porque ao longo de décadas o que temos tido é o tal mercado a intervir. O resultado está à vista. E não é verdade que haja falta de habitações. Os dados oficiais indicam que há 700 mil fogos devolutos. Só na cidade de Lisboa são 50 mil fogos. Eles estão aí. O problema é que faltam casas que as pessoas consigam pagar. Este é que é o problema. E por isso é que é importante intervir. Combater a especulação, aumentar a oferta de casas e dessa forma, quando permitir, baixar os preços. É exatamente isso. Mas não é como a intervenção do Estado a mandar na casa das pessoas, porque isso é uma forma que o PCP tem de não respeitar a propriedade privada. É uma forma de aumentar a oferta para que se possa novamente construir como construíamos na década de 90. E dessa forma seguramente o preço baixará. Para a habitação, que os reabilite e que disponibilize essa habitação pública para as populações. Mas é isso que nem o anterior governo, que nem o atual governo. Temos cerca de 10 minutos para o segundo tema, para não defraudar também as expectativas dos ouvintes. O Parlamento vai, por proposta do Governo, debater o plano através do qual o Executivo pretende depois também aplicar aquilo que é o Pacto Europeu para as migrações e asilo. O plano que o Governo apresenta tem 4 grandes eixos de atuação: imigração regulada, atração de talento estrangeiro, integração humana que funciona, diz o Governo, e reorganização institucional. Paula Santos, como é que o PCP tem sido crítico da política de imigração deste novo Executivo do PSD e do CDS? Uma das questões que esteve mais no debate público foi o final das chamadas manifestações de interesse. O Presidente da República, na altura, recordo, considerou que poderia ser um fim provisório e que adiante se fosse retomado, até porque há necessidade de mão de obra. Como é que o PCP se posiciona neste debate que vai acontecer na quinta-feira? Bom, este plano que vai ser debatido, ele de facto configura uma transposição daquilo que são as opções que constam do Pacto Europeu para as migrações e asilo, e que são opções profundamente desumanas para com pessoas migrantes que procuram melhores condições de vida, que fogem da guerra, da fome, e que a União Europeia, a resposta que tem e que é transposto para este plano, é numa lógica da Europa fortaleza. Aliás, numa apreciação rápida,
senta tudo numa lógica de triagem, numa lógica de detenção, numa lógica do retorno. E o centro não é o humanismo, o centro não é a garantia dos direitos sociais e laborais destas pessoas, mas é tudo numa lógica, de facto, de não cumprir e numa lógica da Europa fortaleza e de impedir essa entrada. Nós, de facto, as opções por parte do atual governo, no que diz respeito às questões da imigração, nós opomos, e foi nessa expressão que também expressámos publicamente, porque a situação de ilegalidade deixa as pessoas imigrantes numa enorme vulnerabilidade, porque não lhes permite vulnerabilidade e sujeitas inclusivamente à exploração e atropelos de um conjunto de direitos que bem conhecemos no nosso país, em que muitos imigrantes vivem de facto em situações sem quaisquer condições. E o fato da eliminação ou da revogação da manifestação de interesse só veio agravar essa situação e deixar muitos imigrantes, inclusivamente, nas mãos, porque bem sabemos que há tráfico, que é necessário combater, e deixa de facto as situações, as pessoas, muitas das vezes, de mãos e pés atados. Aliás, já tivemos a oportunidade, inclusivamente, de apresentar uma iniciativa para a reposição das manifestações de interesse, porque consideramos que garantir os direitos e garantir a presença das pessoas em situação regular é de facto o que lhes permite também dar-lhes mais garantias, naturalmente, e permite combater o tráfico e permite combater efetivamente todas estas situações de maior vulnerabilidade a que as pessoas estão confrontadas. Há uma outra questão que gostaria de colocar, que se prende de facto com os processos ainda por regularizar e os atrasos por parte da AIMA. Nós também avançámos com soluções concretas para resolver este problema rapidamente, porque as situações as pessoas, peço desculpa, os imigrantes em situação de indocumentação, de facto ficam numa situação de muito maior fragilidade, e essa é uma responsabilidade por parte do Governo de tratar e de regularizar essas situações e, de facto, de resolver todos estes processos que continuam a aguardar na AIMA. Paulo Núncio, ainda há muitos processos por regularizar, é um facto, mas retomando ainda aquela ideia que achava, como é que o CDS neste caso ouviu esse meio apelo do Presidente na altura de que esta fosse uma situação transitória e que pudesse regressar depois a questão do regime de manifestação de interesse? Bom, eu em primeiro lugar gostava de lhe dizer que a Europa continua a ser o lugar do mundo que recebe mais imigrantes. Não há nenhum outro continente que receba tantos imigrantes como a Europa recebe, o que significa que o nosso continente continua a ser um continente atrativo para um conjunto de imigrantes que olha para a Europa como um sinal de esperança. E por isso o nosso modelo económico e social, ao contrário do que muitas vezes o Partido Comunista diz, continua a ser um modelo atrativo para que pessoas venham à procura de melhor vida. Depois tem que se encontrar aqui um equilíbrio. Desde logo, é fundamental que na Europa e nos vários países europeus continuem a ser incentivadas políticas de natalidade para que seja possível que nasçam mais crianças. Ao mesmo tempo, nós continuamos a ter necessidades de imigrantes, mas essas necessidades têm que ser reguladas, tem que haver uma regulação exatamente para permitir que a integração dos imigrantes depois ocorra com humanismo. Nenhum de nós quer situações completamente descontroladas em que depois os imigrantes vivem 20, 30, 40, 50 em traseiras de lojas ou em T1s. Isso é completamente desumano e nós não queremos esta situação. Depois há também a nível europeu a questão da diretiva retorno. É uma diretiva que existe em todos os países da Europa, mas infelizmente para aquelas pessoas que estão efetivamente ilegais e cujo processo já terminou e que depois não são retornadas aos seus países. Isso põe em causa depois os imigrantes legais e põe mesmo em causa, muitas vezes, a capacidade dos países de acolherem pessoas com o estatuto de exilados. Bom, relativamente a Portugal, nós responsabilizamos profundamente o governo do Partido Socialista pelo caos nas migrações quando este governo iniciou funções.
O fim do CEF foi uma decisão trágica que descontrolou por completo toda a regulação que existia relativamente às migrações e, a partir daí, passou a haver uma entrada descontrolada de imigrantes, portas absolutamente escancaradas. Nós herdámos 400 mil processos pendentes, o que é uma coisa absolutamente inacreditável. Enfim, neste momento já serão menos por ação do governo, mas também porque, de acordo com as notícias, muitos já terão saído de Portugal. Bom, no que é que tem-se centrado o governo da Aliança Democrática? Desde logo com o fim do regime de porta aberta, como dizia, a extinção do regime das manifestações de interesse, que era um expediente que permitia a entrada de todos os imigrantes sem qualquer tipo de controlo. Aliás, Portugal era conhecido lá fora como o país, durante o regime da manifestação de interesse, como o país em que era mais fácil entrar na Europa. E isso era aproveitado pelas redes de tráfico de pessoas para fazerem entrar imigrantes em Portugal ilegalmente. Nós acabámos com isso e isso teve um efeito imediato. Houve uma redução de 80% nos pedidos de residência em Portugal. Isso é resultado direto de uma ação do governo que visou regulamentar a imigração. Depois, há um ponto para mim também muito importante, que é a reativação da fiscalização da imigração ilegal em Portugal. Isso é também um ponto de ordem, uma prioridade do governo neste plano de migrações. E aí não posso deixar de lamentar que o Partido Comunista, que muitas vezes olha para as forças de segurança com respeito e respeita a sua autoridade, tenha votado ao lado de outros partidos de esquerda e ao lado do Chega para impossibilitar a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. É fundamental nós reativarmos uma força policial, porque a AIMA só tem funções administrativas, não tem funções policiais. É fundamental termos, outra vez, uma força policial que controle a imigração ilegal e que controle as nossas fronteiras. E por isso, eu diria que são muito importantes estas medidas. O CDS sempre defendeu maior rigor na entrada e maior humanismo na integração. O CDS tem particulares responsabilidades nesta matéria, designadamente na matéria da segurança, porque, como sabe, temos responsabilidades governativas. O Secretário de Estado da Administração Interna é um destacadíssimo dirigente do CDS e, por isso, o CDS está muito confortável e apoia de uma forma bastante clara as políticas, por um lado, de regulação das migrações em Portugal e, por outro lado, de reforço da segurança e de combate aos crimes de imigração ilegal e de tráfico de pessoas. Mas, portanto, a manifestação de interesse na leitura do CDS não deve regressar nos moldes em que existia, nem com noutra modalidade? De maneira nenhuma. A manifestação de interesse é a principal razão para o descontrolo da imigração em Portugal. E o fim da manifestação de interesse levou a que houvesse uma redução de 80% dos pedidos de residência em Portugal e, por isso, o fim da manifestação de interesse, o fim da política de portas abertas, de portas escancaradas à imigração, foi uma decisão corajosa, tomada pelo governo da Aliança Democrática e que permitiu, pela primeira vez, ao fim de 8 anos de desgoverno e de caos, regular de uma forma eficiente a imigração em Portugal. Mas o CDS tem noção também que há muitas queixas por parte de empregadores em setores como a hotelaria, restauração, de que se queixam de falta de mão de obra, desde que a medida entrou em vigor, basicamente. Como lhe digo, o CDS é um partido que apoia as migrações. Agora, tem que ser migrações reguladas. Nós temos que ter a capacidade de identificar a imigração que é necessária para o conjunto da economia portuguesa, mas ao mesmo tempo criar condições para que os imigrantes, quando vêm para Portugal, tenham condições dignas para viver. O que se passou durante o governo socialista, em que os imigrantes entravam sem qualquer autorização e em que a imigração ilegal passou para números absolutamente estratosféricos, não podia continuar. E por isso, mesmo
tendo em conta, e principalmente tendo em conta, uma integração humanista e um tratamento humanista dos imigrantes. Nós não podemos aceitar que entrem centenas de milhares de imigrantes ilegais para depois viverem em T1s, 30, 40, 50 e serem explorados pelas entidades patronais. Deixe-me dizer que, olhando para o relatório anual da Segurança Interna de 2023, aliás, o último ano de governação socialista, os crimes que mais aumentaram são os crimes relacionados com a imigração ilegal e tráfico de pessoas relacionadas com a imigração ilegal e também a exploração de imigrantes. E isso está diretamente relacionado com o descontrolo e o caos no tema da imigração que foi deixado pelo Partido Socialista. Estamos mesmo mas quase a fechar, eu não resisto por tê-los aqui e sabendo que estiveram os dois numa comissão e, portanto, não estiveram provavelmente atentos à atualidade, mas questioná-los mesmo assim. Esta manhã aconteceu a posse do novo secretário-geral do Governo, Carlos Costa Neves, segunda escolha depois de não ter aceitado por várias circunstâncias Hélder Rosalino. Paulo Núncio, o Primeiro-Ministro nesta ocasião disse que Carlos Costa vai pagar para trabalhar, agradecendo ao facto de ter aceitado este convite com um ordenado que vai rondar os 6.000 euros. Como é que vê esta expressão? Esta expressão do Primeiro-Ministro já foi contestada, nomeadamente pelos sindicatos que consideram que o Primeiro-Ministro se devia ter mantido em silêncio sobre com esta tirada, digamos assim. Eu vou-lhe dizer, eu peço desculpa, mas eu não ouvi, como disse, estava numa comissão, não ouvi as declarações do Primeiro-Ministro, não tenho por hábito comentar declarações que não conheço. Posso lhe dizer é que relativamente ao secretário-geral do Governo, acho que é uma boa decisão, é uma decisão que visa tornar o Governo mais eficaz, no fundo resulta de uma fusão de várias secretarias-gerais de vários ministérios numa única secretaria-geral e eu acho que a criação desta secretaria-geral permitirá poupanças em termos de dinheiro dos contribuintes e uma maior eficácia na atividade governativa. E por isso devo-lhe dizer que saúdo a criação deste novo cargo, que no fundo resulta da extinção de várias secretarias-gerais de vários ministérios e penso que o Governo adotou a decisão certa nesta matéria. Paula Santos, algum comentário a estas palavras do Primeiro-Ministro? Bom, eu não resisto a fazer uma consideração, porque é o mesmo Primeiro-Ministro que preferiu essas palavras, que está aqui a partilhar connosco, que se recusou a aumentar de forma significativa o salário dos trabalhadores da administração pública. Os trabalhadores da administração pública vão continuar a perder poder de compra, porque ao longo de mais de 20 anos aquilo que se estima é que a perda de poder de compra cifrou por volta dos 20% e a verdade é que vão continuar a perder poder de compra. E, portanto, mas sobre essa questão eu gostaria de fazer uma outra referência. É que ainda está por explicar os fundamentos para a tomada de decisão que permite o pagamento de salários superiores, inclusivamente ao de Primeiro-Ministro, para os dirigentes da Secretaria-Geral do Governo. É que a lei se mantém em vigor. E, portanto, estas são questões que o Primeiro-Ministro deve, de facto, responder. Nós já o questionamos, aguardamos essa resposta. E provavelmente o assunto vai morar também amanhã no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro que a TSF vai acompanhar. Agradeço a Paulo Santos, líder parlamentar do PCP, e Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, a presença neste Conselho de Líderes, que regressa na próxima semana.